Notícia de última hora. Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico e suposto chefão do tráfico, que estava na lista dos mais procurados do FBI, foi capturado. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Notícia de última hora sobre um caso que temos acompanhado aqui no Sidebar. Ryan Wedding, ex-snowboarder, olímpico canadense de 40 anos e suposto chefão do tráfico, foi preso, segundo notícias. Isso aconteceu depois de ele ter sido incluído na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Em março de 2025, ofereciam $1 milhão por informações que levassem à sua captura ou condenação. Agora, ele foi acusado de liderar uma operação de tráfico de drogas cruel, violenta e complexa. Isso teria importado 60 toneladas de cocaína por ano para os Estados Unidos, sabe? De acordo com o FBI, ele, abre aspas, rotineiramente enviava centenas de quilos de cocaína da Colômbia, passando pelo México e pelo sul da Califórnia, para o Canadá e outros locais nos Estados Unidos. Agora, preciso deixar uma coisa clara. No momento da gravação, ainda são poucos os detalhes sobre as circunstâncias da prisão e captura, mas já se sabe que ele enfrentava acusações. Ele foi indiciado por assassinato federal, manipulação de testemunhas, intimidação, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele é acusado de planejar o assassinato de uma testemunha em um restaurante, oferecendo recompensa por sua morte. Citação: na falsa crença de que a morte da vítima faria cessar as acusações criminais contra ele e sua quadrilha de tráfico internacional de drogas. O homem, conhecido por apelidos como El Jefe, Grande Inimigo Público, James, Conrad King, Jesse King. Esse homem foi investigado por autoridades federais. O diretor do FBI, Kash Patel, disse sobre Wedding: "Você não vira chefão do tráfico e escapa da lei. Não se engane. Ryan Wedding é considerado uma versão moderna de Pablo Escobar e El Chapo Guzmán. Ele não escapará da justiça", afirmou a procuradora-geral Pam Bondi. Ele lidera uma das organizações de tráfico mais violentas e prolíficas do mundo. Atualmente, ele é o maior distribuidor de cocaína no Canadá. Vale notar que várias pessoas também foram indiciadas pela suposta Operação Wedding aqui. A procuradora-geral Yvonne disse que mais de 35 pessoas foram indiciadas e apreendidos armas, mais de $3 milhões americanos em criptomoedas e $13 milhões americanos em bens. No mês passado, o FBI confirmou que autoridades mexicanas apreenderam $40 milhões americanos em motos supostamente do ex-olímpico. Aliás, sobre o ex-olímpico, é impressionante se as acusações forem verdadeiras. Isso é um 80 para o homem que competiu nas Olimpíadas de Inverno de 2002, em Utah. Como disse a Akil Davis, diretor assistente do FBI em Los Angeles, Wedding foi das Olimpíadas, onde competiu na neve, a distribuição de cocaína nos Uiumo e no Canadá. Hoje, autoridades deram mais detalhes sobre a captura de Ryan Wedding em coletiva de imprensa. Meu nome é Kash Patel, diretor do FBI. Estamos aqui graças à liderança do presidente Trump e seu apoio às forças de segurança no país e no mundo. Anunciamos hoje mais um feito histórico e recorde graças às parcerias das forças de segurança na América e no mundo. Unam-se para combater o crime em todos os cantos da terra. Hoje anunciamos a captura de Ryan Wedding, mais um dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, somando 6 capturas da lista em apenas um ano. Para comparar, são 2 a mais que todo o governo anterior. Isso só foi possível graças à liderança da Procuradora-Geral Pam Bondi, ao Departamento de Justiça e aos promotores do Escritório do Procurador dos Estados Unidos, em nosso escritório regional de Los Angeles. Aqui você verá nossos parceiros, como o Comissário da Polícia Montada Real Canadense, o Chefe de Polícia e o Departamento de Polícia de Los Angeles, nosso escritório regional, o ADIC, além de parceiros da DEA, CBP e outros. Veja o que é uma frente unida. Só para você entender o quão ruim é Ryan Wedding, de snowboarder olímpico virou o maior narcotraficante dos tempos modernos.
Ele é como um El Chapo, o Pablo Escobar moderno, e achou que poderia escapar da justiça. Esses homens e mulheres corajosos montaram um pacote de acusação, investigaram, planejaram a operação e aqui estamos. Levando-o à justiça por traficar centenas de quilos de cocaína e também pelo assassinato de civis inocentes. Esse indivíduo, sua organização e o cartel de Sinaloa inundaram a América do Norte com drogas, mataram nossos jovens e corromperam cidadãos. Isso termina hoje. Agradeço ao governo do México, à presidente Sheinbaum, ao secretário Harfuch e aos militares e agentes da lei do México. Atuaram em parceria com nossas equipes para efetuar a prisão ontem à noite na cidade do México. Ryan Wedding, estive lá em uma viagem já planejada e essa grande operação só foi possível pelo sucesso da cooperação entre agências. Ninguém ao meu redor se importa com reconhecimento, mas sim em prender bandidos e proteger nossas comunidades. Essa é a liderança que Trump trouxe e o apoio dado às forças de segurança em todo o país. E eu simplesmente não consigo expressar o quanto sou grato por fazer parte disso e liderar o FBI. Esses homens e mulheres fazem o trabalho difícil. Para enfrentar alguém como Ryan Wedding, é preciso união. É isso que vê aqui. Parcerias globais de costa a costa. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso embaixador no México. O embaixador Ron Johnson liderou esse esforço no México por um ano. Assim que chegou ao novo complexo da embaixada, ele priorizou isso e cumpriu o prometido. Liderança é isso, e este é um ano histórico de 25 anos. O FBI está revendo isso, tendo feito 67 mil prisões apenas este ano. Sozinho, isso representa um aumento de 200%. O FBI capturou 6 dos 10 criminosos mais procurados da nossa lista. O FBI apreendeu fentanil suficiente para matar 150 milhões de americanos, aumento de 31%. O FBI prendeu 5% mais agentes corruptos de espionagem da China, Rússia, RPDC e Irã. O FBI identificou 6 mil crianças desaparecidas, um aumento de 22%. Todos esses números históricos e recordes levam a outro número histórico e recorde trazido a você pela liderança do presidente Trump. Isso é uma redução de 20% na taxa de homicídios nos Estados Unidos. É um recorde absoluto na era moderna. Esses homens e mulheres protegem nossas comunidades. Agradecemos a parceria com o Departamento de Justiça e os esforços para proteger nossas comunidades pela Procuradora-Geral Pam Bondi e Vice-Procurador-Geral Todd Blanche. Ainda não terminamos hoje. Vamos voltar ao avião. Prendemos mais um dos 10 fugitivos mais procurados no México. Vamos para o leste entregá-lo às autoridades locais. Agradeço muito às forças policiais estaduais e locais. Esse trabalho só é possível graças a eles na linha de frente. São os melhores parceiros que poderíamos ter. Graças a Deus temos um presidente que apoia a polícia e isso traz resultados. Pessoalmente, para mim, no FBI, quero agradecer a nossa equipe de resgate de reféns, quero agradecer às nossas forças especiais, a nossa unidade de operações especiais de voo. Quero agradecer ao nosso componente da sede, ao nosso escritório de campo de Los Angeles. Isso foi um sucesso em toda a organização. As ações para capturar um dos criminosos mais procurados do mundo e levá-lo à justiça nos exilou. Só é possível com liderança desde o topo, como o presidente Trump, o procurador-geral e outros grandes líderes. Passo a palavra ao diretor assistente do escritório de campo de Los Angeles, Akil Davis, para comentar sobre o caso e a investigação. Bom dia, sou Akil Davis, diretor assistente do escritório de campo do FBI em Los Angeles. Avisamos em novembro que encontraríamos o Sr. Wedding e esse dia chegou. A lei alcança além das nossas fronteiras. Isso marca a captura número 500 de um fugitivo da lista dos 10 mais procurados do FBI desde sua criação, há 75 anos. Quero parabenizar o esforço dedicado da equipe que levou a essa captura. Hoje é um grande dia para o FBI e nossos parceiros aqui, especialmente a RCMP, LAPD, DEA e várias outras agências em todos os níveis. Também é um bom dia para as vítimas desse caso. Ryan Wedding prejudicou várias pessoas e famílias que nunca mais serão as mesmas.
mas hoje elas obtêm a justiça que buscavam. Os investigadores trabalharam incansavelmente por mais de um ano para encontrar o Sr. Wedding, onde ele enfrentará uma acusação federal. Como vocês sabem, outros são acusados de envolvimento em uma rede criminosa transnacional, transportando enormes quantidades de cocaína, aproximadamente 60 toneladas métricas, pelo sul da Califórnia a caminho do Canadá. O Sr. Wedding também é procurado por orquestrar múltiplos assassinatos de vítimas e testemunhas do governo, além da grande caçada para capturar o Sr. Wedding. Atuamos com o Departamento de Estado para oferecer recompensas e com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, que aplicou sanções severas. Neste caso, a Força Tarefa de Segurança Interna também conduz a investigação. Em Los Angeles, quero destacar detalhes que mostram o grande trabalho dedicado a este caso. 6 pessoas foram presas por envolvimento na organização. Novamente trabalhamos com parceiros do Canadá, México, Colômbia e República Dominicana. O Departamento do Tesouro sancionou pessoas, incluindo o próprio Ryan Wedding. Já vimos muitas drogas, dinheiro e armas. Apreendemos uma Mercedes-Benz avaliada em mais de $1 milhão, dezenas de motos no valor similar e obras de arte e joias valiosas. Ryan Wedding ficará sob custódia até segunda, quando terá a primeira audiência. Embora estejamos felizes com essa vitória, ainda temos muito trabalho pela frente para processar esse caso e continuar nossa investigação. Reforço que seguimos buscando pessoas envolvidas nessa organização. O Departamento de Estado ainda oferece recompensa de $2 milhões por informações que levem a mais prisões. Peço que quem tiver informações entre em contato pelo número 4224-9406. O número pode ser chamado internacionalmente, nacionalmente, via WhatsApp, Signal ou Telegram. Também gostaria de agradecer, por fim, ao Aeroporto Internacional de Ontário por tornar isso possível, garantir a segurança do local e nos permitir planejar tudo dessa forma. Obrigado. Agora passo a palavra ao chefe McDonald do Departamento de Polícia de Los Angeles. Obrigado, Akil, e a todos por estarem aqui. O Departamento de Polícia de Los Angeles se orgulha de, junto a parceiros federais, internacionais e locais, anunciar a prisão de Ryan Wedding. Investigação coordenada e baseada em inteligência sobre a rede global de tráfico de drogas de Wedding, que tinha Los Angeles como principal ponto de distribuição. Nossos esforços coletivos levaram à apreensão de mais de 300 quilos de cocaína, 44 quilos de metanfetamina, 44 quilos de fentanil, 8 armas de fogo e mais de $55 milhões em ativos ilícitos. Esse resultado reflete a colaboração incansável e integrada do FBI, do LAPD, da DEA, e estamos acompanhados por Brian Clark. Aqui, a Polícia Montada Real Canadense e os Estados Unidos. Alfândega e Fronteiras. Juntos desmontamos um grande esquema de tráfico que afetava Los Angeles, Iquique e Canadá. Golpe significativo contra a rede criminosa que ameaçou comunidades de vários países. Quero agradecer pessoalmente aos homens e mulheres dedicados de todas as agências aqui representadas, inclusive da minha própria agência, o trabalho da Divisão de Gangues e Narcóticos, especialmente o compromisso incansável deles nos últimos 2 anos, tornou essa operação possível. Por causa do trabalho deles, Los Angeles está mais segura e os responsáveis estão sendo responsabilizados. Agradecemos aos parceiros da mídia por virem hoje com tão pouco aviso. Agora tenho o prazer de apresentar a vocês o comissário da Polícia Montada Real do Canadá, Mike Doohan. Obrigado. Obrigado, Mike. Bom dia a todos. Agradeço ao diretor Patel pelo convite para esta ocasião especial. Nenhuma agência ou nação combate sozinha o crime organizado transnacional. A prisão de Ryan Wedding é resultado de uma parceria forte e confiável. Agradeço ao FBI, Polícia Montada Real Canadense, Departamento de Justiça do Zephyr Secure, a Força Policial de Los Angeles e demais autoridades do Secure Arc Secure e Canadá que participaram.
Foram muitas horas e sacrifícios para chegarmos até aqui. Com esses resultados, nossas comunidades e países estão mais seguros. Obrigado pela prisão de Ryan Wedding. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos responder a algumas perguntas. Sem detalhes operacionais, Ryan Wedding foi preso ontem à noite na cidade do México. Para proteger a investigação, não comentaremos o caso. Acho que nem precisa dizer. Encontrar no México um foragido por crimes graves exigiu esforço conjunto de várias agências, liderado por Trump, pelo Departamento de Justiça e parceiros mexicanos. Sou muito grato por essa parceria. Desculpe, pode continuar. Sem ligação com a prisão do Sr. Wedding, o Sr. Castilho, outro dos 10 mais procurados do FBI, também foi preso no México na semana passada. Vamos levá-lo para o leste assim que sairmos hoje. Sr. Wedding, como o cavalheiro afirmou, o Sr. Wedding já está sob custódia. Ele foi removido do avião. A acusação é do escritório do procurador do ZEUA em Los Angeles. Então os investigadores e a polícia tratarão do caso nessa jurisdição. Essa prisão foi resultado do sucesso da cooperação entre agências de aplicação da lei, que se dedicam incansavelmente todos os dias. Não comentaremos sobre recompensas de ninguém. Vamos responder a mais uma pergunta. Por favor, o senhor veio para Ontário. Desculpe, não consigo te ouvir. Bem, viemos para Ontário porque o clima aqui é bem agradável, mas também precisamos maximizar a segurança operacional. Tomamos essas decisões em conjunto com nossos parceiros que administram esses aeroportos. Tomamos essas decisões em conjunto com a polícia local e nossos agentes interagências. Há pontos de acionamento e requisitos a cumprir para transportar com segurança alguém do nível de Ryan Wedding. Assim, essa decisão coletiva foi tomada para garantir a segurança do transporte, da transferência federal de custódia executada pelo FBI, da detenção e do julgamento. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Agora, para entenderem sobre quem falamos, quão monumental isso é. Antes, cobrimos Ryan Wedding. Ele ficou conhecido pela glória olímpica, mas agora, Ryan Wedding. Ele é o homem que o FBI chama de Pablo Escobar dos dias atuais, de acordo com uma acusação complementar que foi revelada no Distrito Central da Califórnia. O ex-snowboarder canadense, que já representou seu país, agora é acusado de liderar um império internacional de drogas bilionário. Autoridades do Zruingo aí dizem que ele é o maior distribuidor de cocaína do Canadá, enchendo os EUA anualmente com narcóticos equivalentes ao peso de 40 carros. Essa história, segundo o Departamento de Justiça, fica ainda mais sinistra. Após ser indiciado, Wedding agora é acusado de orquestrar o assassinato de uma testemunha federal que iria depor contra ele. O FBI diz que essa testemunha foi morta a tiros em um restaurante em Colômbia. O Departamento de Estado elevou a recompensa por sua captura para 15 milhões de dólares, classificando-o como um dos fugitivos mais perigosos do mundo. A questão é, se as acusações forem verdade, como um atleta olímpico virou chefe do tráfico? O que a sua chocante acusação revela sobre a natureza brutal e o alcance dessa suposta organização criminosa? Então, quero ligar os pontos aqui. Tente entender isso, porque é chocante, para dizer o mínimo, como um atleta promissor se tornou um dos homens mais procurados do mundo. Tudo começa lá, em 2002, em Salt Lake City. Ok, tudo bem, você tem. O jovem snowboarder canadense Ryan Wedding, ainda com poucos anos de idade, competiu por seu país no slalom gigante paralelo. Ele ficou em 24º, não ganhou medalha, mas era olímpico. Após o fim da carreira atlética, as coisas teriam tomado um rumo sombrio. Em 2008, ele foi preso na Califórnia por tentar comprar cocaína de um agente do governo disfarçado
condenado em 2010 e cumpriu cerca de 3 anos de prisão nos Ottawa. Assim que ele é libertado e retorna ao Canadá, autoridades dizem que suas operações crescem muito. Segundo a CBC, em 2015, a RCMP, Polícia Montada Real Canadense, o acusa em Montreal por integrar grande quadrilha de tráfico de cocaína. Esse é o momento crítico. Ele não fica para enfrentar as consequências. Promotores acreditam que ele fugiu para o México e passou a última década foragido. Segundo eles, ele é acusado de construir seu império à distância. Preciso te contar o tamanho do império que isso virou a partir da base no México. As autoridades afirmam que o Wedin liderou uma máquina transnacional com André Clark como seu braço direito. Ele é acusado de atuar com o cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. A cocaína vinha de laboratórios na Colômbia, seguia pelo México, cruzava a fronteira dos Douos Paio e chegava ao sul da Califórnia, Los Angeles e regiões próximas. Eles teriam virado seu centro logístico, armazenando drogas antes do envio ao norte por uma rede de transporte do Canadá, usando caminhões de carga. Isso, supostamente, é uma organização real e complexa, com números quase incompreensíveis. Promotores federais dizem que sua organização importava 60 toneladas de cocaína por ano para os Estados Unidos. Isso equivale ao peso de cerca de 40 carros comuns. Mas, de acordo com as autoridades, movimentar essa quantidade de produto exige controle absoluto, e é aí que entra a suposta violência. A acusação relata assassinatos brutais para acerto de contas e imposição de disciplina, segundo a narrativa deles. A promotoria vai alegar isso se houver julgamento. E em um caso, ele é acusado de ordenar a execução de um despachante de caminhões canadense que ele acreditava ter roubado um carregamento de 100 quilos dele. Assassinos teriam invadido a casa errada em Ontário em novembro de 2023, matando 2 inocentes e ferindo gravemente outro, por engano, ao acharem que eram parentes desse despachante. E a violência continuou. Ele é acusado de ordenar assassinatos em maio e abril de 2024, um por dívida de drogas e outro em Ontário. Executado por Clark e Malik Cunningham, é outra acusação. O caso que colocou Wedin na lista dos 10 mais procurados do FBI em março de 25 já era grande. Mas o que aconteceu em seguida foi o que levou isso de um caso de drogas para algo digno de um thriller. Ok, porque após sua acusação ser revelada, uma testemunha federal já estava pronta para depor contra ele. Em janeiro de 2025, a testemunha foi encontrada em um restaurante. Em Maine, na Colômbia, um atirador teria dado 5 tiros na cabeça dele. Segundo autoridades policiais dos US, Ryan Wedin ordenou o assassinato e ofereceu $5 milhões pela testemunha. Chapman pagou para divulgar a foto do homem em um site, facilitando sua localização. A operação foi sofisticada. Usaram uma ferramenta de interceptação de US$ 1.500 para rastrear a testemunha e contrataram um fotógrafo para registrar o cadáver como prova. Esse ato causou a escalada desta semana. A recompensa por Wedin subiu para $15 milhões. Na operação Giant Slalom, 10 supostos associados dele foram presos em ação internacional coordenada e outros réus identificados. Era um grupo com um advogado canadense, um músico de reggaeton e o operador do site que citei antes. Você também tem supostos lavadores de dinheiro, como o jogador de pôquer Roland Sokolovski e Bianca Conastilo Madri. E uma nova acusação abrangente foi revelada, acusando Wedin diretamente do assassinato desta testemunha. A escala financeira impressiona, pois a acusação diz que Wedin movimentou mais de $207 milhões por uma carteira de criptomoedas vinculada, usando um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro para ocultar bilhões em lucros. A caçada está mais intensa do que nunca. O ex-olímpico, chamado Gigante El Jefe, estaria escondido no México, protegido pelo cartel com que trabalha, segundo alegações. Ele tem 1,91 m de altura. Muito grande
E o FBI acha que seu tamanho e fama dificultam escondê-lo. Mas até agora, esse é um cara que conseguiu escapar da captura por 10 anos, comprovando o quão poderoso e evasivo esse suposto chefão se tornou se essas acusações forem verdadeiras. Como uma operação tão grande e brutal realmente funciona? Quais os principais desafios legais para prender um fugitivo assim? Se as acusações forem reais, como lidam com o caso? Vão conseguir pegar o Wedding? Essa é a grande dúvida. Então, para explicar tudo isso, quero chamar o advogado de defesa criminal e ex-promotor de crimes graves, Eric Fadis. Eric, muito obrigado por participar. Preciso dizer que, ao expor tudo isso, ainda estou em choque com as acusações. Já ouvi falar de operações de drogas e cartéis, mas nunca de um civil, certo? Alguém que foi um ex-olímpico sendo acusado de fazer algo assim. Quero dizer, você olha para essa suposta progressão, essa linha do tempo. Isso é, quero dizer, só a sua reação a algo assim. Poxa, foi muito inesperado. Ninguém imaginaria que essa pessoa estaria envolvida em acusações tão graves. Segundo relatos, Kash Patel, diretor do FBI, compara Ryan Wedding a um Chapo Guzmán ou Pablo Escobar atual. Isso é bem diferente de como o público o conhecia como ex-snowboarder olímpico. E pelo que entendi, você já processou traficantes de drogas de alto nível no passado. Quando você ouve falar da operação, há um elemento de tanta complexidade, existem essas partes móveis. Isso era uma organização de verdade. Você ficou surpreso que, se as acusações forem verdadeiras, ele conseguiu atuar nesse meio por tanto tempo e, aliás, atualmente ainda não foi capturado? Bem, Jesse, se as acusações forem verdadeiras, trata-se de uma quadrilha de tráfico de drogas sofisticada e multinacional, da qual Ryan Wedding estava no comando. E você está certo, sabe? Há tantas testemunhas, se você olhar para a acusação em si, há tantas pessoas listadas ali. Todas essas testemunhas fornecem diferentes supostos incidentes que abrangem vários países aqui. Por isso, será um grande desafio para o governo federal levar essas pessoas à justiça, caso as alegações sejam verdadeiras. Como eles lidam com esse caso? Falar sobre várias pessoas indiciadas de diferentes partes dessa operação parece, de novo, uma tarefa enorme. Qual é o objetivo dessa acusação? Como os promotores estruturam? Eles tentarão acordos para que Ryan Wedding dê informações sobre o paradeiro dele? Como funciona? Certo, Jesse. Tenho certeza de que na investigação houve escutas telefônicas, informantes confidenciais e coisas assim. Na fase de acusação, tudo é complexo, com muitas variáveis. Além de prender, é difícil encontrar essas pessoas. Eles devem estar escondidos usando nomes falsos e talvez disfarces. Você precisa organizar tudo, alinhar e intimar suas testemunhas judicialmente. Tenho certeza de que eles vão prender algumas pessoas de nível mais baixo, tentar transformá-las em testemunhas de cooperação para o governo contra Ryan Wedding. Reunir tudo isso e realizar nos Estados Unidos será difícil, considerando que essas pessoas estão distribuídas por várias nações, como Canadá, Estados Unidos, México e outras. O que você achou da acusação federal de assassinato? Não é só tráfico de drogas, mas envolve suposta violência, pois ele teria ordenado mortes. O assassinato daquela testemunha federal é isso. Entendo. Esse tipo de violência é comum em operações de drogas. É chocante considerar verdadeiras as alegações de que um ex-olímpico lidera isso. Mas quando você fala sobre a estrutura de pagamento, o reconhecimento da área, as fotografias, quero dizer, a ideia de postar nesse site canadense, sabe, o Dirty News, postar fotos da testemunha, rastreá-la, usar tecnologia para encontrar a testemunha. Isso é ousado e mostra um certo nível de sofisticação, mas isso leva à acusação federal de assassinato, certo? Ah, exatamente. E você sabe, é comum que organizações criminosas queiram evitar processos e condenações, eliminando testemunhas que possam apresentar provas contra elas nesses casos. Essa é uma das acusações aqui e, sabe, de forma alarmante, pode não ser o último caso alegado de intimidação de testemunha ou até mesmo de assassinato de uma testemunha.
À medida que os envolvidos nesse esquema todo se tornam mais conhecidos e os cartéis descobrem quem está, de certa forma, delatando contra eles, podemos ver ainda mais violência. Como você citou, há crimes financeiros sendo alegados, inclusive com criptomoedas. Vai haver um rastro de documentos e, então, você sabe, muitos tipos diferentes de crimes supostamente cometidos que fazem parte desse caso maior de conspiração. Ele está foragido desde os 15 anos e, por quase uma década, conseguiu evitar a captura, supostamente protegido pelo cartel de Sinaloa. O que torna isso difícil? O que faz isso ser assim? Como isso é complicado? Tentar capturá-lo, mesmo com... É falha de cooperação internacional? Existem proteções ou acordos? Existem coisas específicas que eles precisam fazer. Porque eu acho que isso torna tudo muito difícil. O governo que precisa agir million for information leading to his capture. This is still going to essa tarefa, certo? Sim, quero dizer, muitos podem ter bilhões, muito dinheiro, mas isso não significa que a vida deles tenha valor. A vida, entende? Acho que eles têm um medo muito real de que, se eles, sabe, digamos que vejam Ryan lá no México, em algum lugar, eles vão ficar desmotivados a ir ao governo, a procurar as autoridades, certamente a ir ao governo americano e dizer: ah, sim, ele está bem aqui. Porque, sabe, uma semana depois disso, desse momento, eles poderiam ter se colocado em grave perigo. Só encontrá-lo já será difícil. Se ele estiver no exterior, pode haver extradição. No Vietnã, porém, não extraditam para o ZEUA. Então, minha preocupação é que ele provavelmente já está fazendo planos de viagem enquanto falamos, se já não os colocou em prática. Vou falar mais da acusação formal para ouvir sua opinião sobre vários pontos, mas suponha que ele seja capturado e julgado por várias acusações aqui. Qual seria um resultado jurídico realista para ele e uma possível defesa que ele poderia usar? Em outros casos federais de tráfico, em que chefes ou supostos chefes foram julgados, quais defesas você observa e qual resultado jurídico realista espera disso? Se essas acusações forem confirmadas no julgamento, ele pode pegar décadas de prisão, talvez o resto da vida. Mas isso não será tão fácil quanto muitos pensam. Dentro dessas grandes organizações criminosas, há várias camadas e níveis de autoridade. Dizem que Ryan Wedding mandou matar alguém, mas como provar isso? Tem mensagens de texto, ele provavelmente não enviou isso por e-mail, então relacione a ele. Isso será difícil quando outros realmente fazem o que ele supostamente mandou. Ele tentará se desvincular da organização e dirá: foram outras pessoas fazendo isso, me envolvi sem querer. Ele pode até tentar um acordo com o governo. Nunca se sabe. Deixa eu te perguntar. Você quer dizer ele sendo testemunha contra outros membros do cartel? Sim. Pelo que entendi, no caso do Chapo Guzmán, um familiar, talvez o filho, cooperou com o governo. Portanto, mesmo membros de alto escalão em uma organização criminosa sofisticada já consideraram essa opção. Se essas alegações forem verdadeiras, isso é uma das coisas que o manteve. Não sei se isso foi ignorado ou se ele conseguiria criar outra organização assim, caso as alegações sejam verdadeiras. Porque ele não é alguém que nasceu, sabe, em outro país, que fazia parte de uma família, parte de um cartel, desde o começo. Que ele tenha esse tipo de... Ele era civil. Isso pode ter ajudado de novo? Se essas alegações forem verdadeiras para conseguir isso. Bom, quero dizer, ele não é alguém que você pensaria ao imaginar um suposto grande cartel de drogas assassino. Ele, sabe, ele é o ex-olímpico, então talvez houvesse menos atenção sobre ele enquanto essa suposta organização criminosa crescia e continuava suas atividades. Ele conseguiu passar despercebido e evitar ser detectado. No início, ele não se associava com criminosos profissionais ou algo parecido. Parece que houve algum tipo de ponto de virada, e acho que o público realmente está olhando para como as coisas evoluíram até chegarmos ao ponto em que estamos atualmente. Sim, a gravidade das acusações exigiu uma resposta do alto escalão da lei americana. Por isso vimos essa reação. Em novembro, em coletiva do Departamento de Justiça do ZEUA, você teve a procuradora-geral, Pam Bondi,
apresentou as acusações e descreveu a operação como uma das mais prolíficas e violentas do mundo. Hoje, o Departamento de Justiça anuncia com orgulho novos avanços na investigação sobre Ryan Wedding. Wedding é o ex-atleta olímpico do Canadá, que agora é o líder de uma organização criminosa transnacional. Atualmente, ele está na lista dos 10 mais procurados do FBI. Ele comanda uma das organizações de tráfico de drogas mais prolíficas e violentas do mundo. Atualmente, ele é o maior distribuidor de cocaína no Canadá. Wedding trabalha com o Cartel de Sinaloa, organização terrorista estrangeira, para inundar comunidades americanas e canadenses com cocaína da Colômbia. A organização dele é responsável por importar aproximadamente 60 toneladas métricas de cocaína por ano para Los Angeles, usando caminhões vindos do México. Para colocar isso em perspectiva, 60 toneladas métricas equivalem aproximadamente ao peso de 40 carros padrão. Imagine que essa é a quantidade de cocaína, o peso de carros que ele está trazendo para o nosso país por ano. No decorrer da investigação, mais de 5 pessoas foram indiciadas, mais de 2.000 quilos e inúmeras armas foram apreendidos. Aproximadamente 3,2 milhões de dólares em criptomoedas foram recuperados e mais de 1 milhão em bens físicos foi confiscado. Wedding também é acusado de matar uma testemunha federal após ser indiciado em 2024. Ele usou um site canadense chamado The Dirty News para postar fotografias da testemunha e de sua esposa, a fim de localizá-lo, o que acabou dando certo. A testemunha foi morta a tiros em um restaurante em Medellín antes de depor contra Wedding. O diretor do FBI, Kash Patel, subiu ao pódio e fez uma comparação impressionante. Já comentamos sobre isso. Ryan Wedding foi comparado aos traficantes mais notórios da história. Não se engane, Ryan Wedding é uma versão moderna de Pablo Escobar e de El Chapo Guzmán. O Departamento de Justiça e o FBI trabalharão com o Canadá e autoridades globais para levá-lo à justiça. Ele é responsável por arquitetar um programa de narcotráfico e narcoterrorismo que não víamos há muito tempo. Ele não vai escapar da justiça. Hoje, sob a liderança do Procurador-Geral e Vice-Procurador-Geral, o Departamento de Justiça deixou claro ao povo americano, com as acusações, que isso não será tolerado. As forças de segurança e o FBI vão liderar o esforço para garantir que esses animais sejam levados à justiça. E é isso que faremos. Por fim, o representante do escritório do procurador dos Caio, em Los Angeles, onde o caso será tratado, enviou uma mensagem direta a Wedding e sua organização. Seus dias estão contados. Nossos agentes e promotores irão persegui-lo incansavelmente, assim como qualquer um que o ajude, e levá-lo à justiça, não importa onde esteja. Vamos levá-lo à justiça no EUA. E eu só quero acrescentar algumas coisas aqui. O Sr. Wedding é o maior traficante de cocaína do Canadá, mas usou o sul da Califórnia, meu distrito, como centro logístico para movimentá-la. Ele escolheu a Califórnia pelas leis brandas sobre crimes. Sabiam que, se fossem pegos com cocaína lá, dificilmente teriam uma sentença severa. Eles erraram feio ao nos ignorar, Departamento de Justiça do EUA, Procurador-Geral Bondi. Como esta administração lidaria com pessoas como ele, que usam o CEUA para traficar drogas? Ele será levado à justiça, confio nisso. Eric, o que mais te chama a atenção nessas declarações? Claramente tem sido um objetivo do governo Trump combater o tráfico de drogas. Certamente ir atrás do tráfico internacional de drogas. Quando a origem está fora do nosso país, você ouviu do promotor federal um comentário sobre as leis de drogas da Califórnia. Então, há algumas conotações políticas aqui que eu acho que estão motivando essa acusação.
Mas, dito isso, eles podem perseguir traficantes de drogas, que é seu trabalho, e parecem fazê-lo com zelo e fervor. Isso deve continuar crescendo no sistema jurídico, e estou curioso para ver como se desenrola. Sim, fale comigo rápido, porque antes da acusação, o procurador dos Piuá disse que vão levá-lo à justiça lá. Mas se ele está protegido no exterior, como ocorre uma captura dessas? É rendição negociada ou invasão? As autoridades estrangeiras participam? O que estamos vendo? Sabe, não espero que Ryan Wedding se entregue dizendo: "Ei, estou aqui, venham me pegar". Acho que o governo federal terá que agir. Eles vão ter que trabalhar lado a lado com seus colegas internacionais das forças de segurança para localizar e prendê-lo, mesmo que o encontrem. Como você disse, é provável que ele seja protegido pelas comunidades locais. E você sabe, nos Estados Unidos, a gente pensa no FBI entrando e fazendo uma batida em algum esconderijo ou coisa assim, mas em outros países, como no México, não é tão simples nem fácil e pode ser muito mais perigoso. Capturá-lo e trazê-lo ao país para julgamento. E rapidinho, antes de eu entrar na acusação formal, qual é o valor de indiciá-lo antes de prendê-lo? Acho que são vários fatores, incluindo as acusações pendentes que se tornaram públicas e motivaram este programa. Isso aumenta a conscientização pública e pode fazer as pessoas perceberem e notarem, ajudando potencialmente na captura dele. Também permite que eles prendam outros supostos co-conspiradores e comecem a trabalhar nos casos deles. Tentar torná-los testemunhas enquanto ainda procuram Wedding. Então, uma vez que eles o peguem, se pegarem, já estarão em uma boa posição, bem preparados para avançar com a acusação. Nesse momento... Quero entrar na acusação propriamente dita com você. Esse é um documento enorme, mas há alguns detalhes que realmente ilustram o suposto alcance e brutalidade dessa organização. A acusação detalha novamente aquela suposta ordem de assassinato de novembro de 23. Ela diz que Wedding e seu segundo em comando, ordenaram matar um motorista da TP, co-conspirador CC, por acreditarem que ele roubou 300 quilos de cocaína deles. O documento relata o resultado trágico. Em novembro, 23 membros da conspiração invadiram uma propriedade alugada e, abre aspas, atiraram e mataram as vítimas B e C e atiraram e feriram a vítima D, acreditando erroneamente que eram familiares de CC. Eric, quero dizer, isso é interessante, não é? Porque como é que acusam Wedding de um assassinato onde ele supostamente mirou nas pessoas erradas? Como isso impacta o caso, por si só, quando você está tentando provar algo assim? Existe um conceito no direito, Jesse, chamado intenção transferida, que significa isso. Se você queria matar a pessoa A, mas por engano matou a pessoa B, isso obviamente não te absolve de assassinato. Então, o fato de que os pretendentes supostamente erraram não protege de forma alguma nenhum dos co-conspiradores, incluindo o Wedding. Mas, dito isso, eles vão ter que provar que essas ordens vieram de Wedding e que isso não foi apenas algum outro tipo de disputa intracartel ou intercartel que resultou em derramamento de sangue, algo que vemos o tempo todo. Vincular isso a Wedding vai ser difícil. E eles têm mensagens de texto? Eles têm e-mails? Provavelmente não. Vou abordar o assassinato da testemunha, foco principal desta nova acusação, destacando que o documento é bastante específico. Alega-se que, após sua 24ª acusação, o próprio advogado de Wedding supostamente o aconselhou. Estou citando aqui. Se a vítima A morresse, as acusações e a extradição seriam arquivadas. Ok, agora, Eric, receber esse conselho de qualquer pessoa já seria estranho, mas supostamente veio do advogado. Quero dizer, meu Deus, o que você acha disso? Sabe, existem regras éticas que proíbem advogados nos Estados Unidos de aconselharem um cliente a cometer atos criminosos. O advogado tentou escolher as palavras e disse, hipoteticamente, se essa pessoa fosse morta. Acho que todos conseguimos ler nas entrelinhas. Esse advogado, chamado por alguns de advogado da cocaína, é citado na acusação. E você sabe, como advogado, você não pode estar materialmente envolvido de alguma forma.
Mesmo que seja apenas dar conselhos jurídicos a criminosos sobre como cometer crimes, não pode fazer isso. E então a acusação descreve a caçada fria e metódica a essa testemunha. A acusação diz que o Wedding ofereceu recompensa, recrutou ajuda com um site canadense e que um co-conspirador pagou cerca de $1.000 canadenses ao operador do site, para não postar sobre o réu, Wedding e Clark, e sim postar sobre a vítima A, para que membros e associados da organização pudessem localizar e matar a vítima A. Isso é muito, muito específico aqui. O que você pensa sobre esse aspecto do caso? Como você disse, é uma atitude ousada fazer algo tão público e acessível na internet. Isso pode ser uma referência a matar uma pessoa. E você sabe, é como colocar uma recompensa pública, sabe? A gente pensa no Velho Oeste, onde você via algo em um poste e era um pedaço de papel dizendo, sabe, procurado vivo ou morto por alguém. Isso é basicamente isso, no contexto criminal do século 25. E então, certamente, isso pode mostrar intenção, pode mostrar um objetivo consciente por parte da pessoa que iniciou tudo isso. Quem pagou por isso tinha um motivo, e agora vemos o resultado. Por fim, a acusação relata esse assassinato de maneira crua e com detalhes clínicos marcantes. Porque em 1º de janeiro de 25, em Medellín, afirma Ellen, vocês dois entraram no restaurante, se aproximaram da mesa onde a vítima A estava comendo e atiraram na vítima A aproximadamente 5 vezes na cabeça, matando a vítima A. Alega que após o assassinato, Wedding enviou rapidamente uma foto do corpo da vítima ao seu associado. Agora, Eric novamente, se estamos falando sobre uma possível defesa aqui e tentando de todas as formas garantir que ele não seja ligado a isso. Aqui fica mais específico, e é possível ver autoridades federais atuando com a polícia local para obter detalhes. Mas isso pode ser um desafio para ele, certo? Isso pode ser um desafio para ele se desvincular de algo assim. Meu Deus, por que ter e compartilhar no celular a foto de um corpo morto, ainda mais sendo acusado de envolvimento direto e de ter ordenado isso? É sim. E é meio que um erro amador, o que parece curioso, considerando o quão sofisticada a organização parecia ser de outras formas. Hoje, esses dispositivos digitais são um tesouro de evidências e podem ser altamente incriminadores. E certamente essa alegação, se for verdadeira, é. Fale comigo com sinceridade antes do fim. Como seria um julgamento? Todos seriam julgados juntos ou haveria vários julgamentos? O que exatamente esperaríamos? Sim, acho que o governo federal e os tribunais têm opções aqui. Separar certos casos ou julgamentos não seria incomum. Sabe, não vamos ter um julgamento com dezenas de réus que vai durar, 1 ou 2 anos. Normalmente não é assim que funciona. O que geralmente acontece é que muitos desses réus acabam se declarando culpados, ou não são encontrados, ou Deus me livre, morrem ou algo assim. As coisas vão se afunilando até chegar à liderança da organização. E é aí que o caso ganha destaque e vai a julgamento, ainda podendo envolver vários réus, mas não vai ser todo mundo que é citado naquela acusação. Isso vai crescendo até um ápice conforme os processos avançam nos tribunais. Eric Fadis. Meu Deus, muito obrigado por participar. Agradeço de verdade mesmo. Que caso impressionante. É ótimo estar com você. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.